Então vamos lá, primeiro dar boas-vindas ao público, que está participando desse primeiro episódio aqui na nossa retomada do Papo B2B. Prazer, eu sou o Paulo, provavelmente uma voz nova aí que vocês estão escutando aqui nesse podcast. E a gente, para começar com o pé direito, vai começar com uma figura de peso aí no mercado, que é a Sheila, CEO da WA5, nosso parceiraço aí de longa data. Para quem não conhece ainda, a WA5 é uma empresa que combina consultoria em vendas e tecnologia com foco em performance e inteligência estratégicas, mas vou deixar a Sheila se apresentar um pouquinho, e com certeza ela vai falar muito melhor do que eu. Dá um alô aí para a galera, Sheila. Bom, obrigada, Paulo. Ótimo Boa. dia, ótima tarde, ótima noite para todo mundo. Sou Sheila Maza, sou CEO na WA5. A WA5 é uma empresa, na verdade, nós somos um grupo ali, nós temos a metodologia própria, que é o Smart Sale, onde a gente atua com a consultoria de vendas, a gente implementa processo comercial, implementa toda a estrutura comercial que as empresas precisam, e nós temos nossa Sales Tech ali, que é onde a gente desenvolve toda a parte de solução tecnológica, com a implantação da Plumes e processos comerciais com tecnologia, né? E estamos aí há 15 anos no mercado, tem unidade de Santo André, São José dos Campos. Eu Sheila, estou na área de vendas há 23 anos, né? A empresa tem 15, então tem uma jornada aí, Paulo. Pô, legal, você está há tanto tempo em vendas, tem gente que provavelmente nasceu, você já estava atuando ali em vendas que está nos escutando agora, né? Então, Eu trabalho com bagagem vendas desde os absurda. 13. Ah, então conhece muito aí, show. E é legal, tá, que você mencionou já sobre a metodologia Smart Sales, né, que a gente vai ter aqui esse assunto maior profundidade na nossa imersão B2B, né, que vai acontecer agora em março, então já fica o convite aí pra galera, que a gente vai se aprofundar muito nessa metodologia aí também, né. E aí, acho que a gente já puxando de fato pro tema que a gente quer hoje, talvez seja o calcanhar de Aquiles de todas ou quase todas as operações comerciais, é por que o follow-up morre no dia a dia do comercial. E o porquê que isso não é culpa do vendedor. Né? Então, acho que é um tema aí que é muito sensível aqui na Plumes, né? Quando a gente recebe leads que estão com dificuldades, cada 10 clientes dos 10 têm dificuldades em garantir que o vendedor está fazendo follow-up. E o porquê disso? Então, acho que é um tema aí que sempre vai estar em evidência, né, Sheila? Então, queria começar contigo, de fato, ali pelo começo, né? Porque, como eu falei, é muito comum os gestores de vendas terem essa percepção que os vendedores não fazem follow-up como deveriam. Por que você acha que acontece isso? Follow-up é um tema sensível, né? Tanto para o gestor quanto para o Deve estar vendedor. arrepiado agora, só de falar. Arrepia porque, assim, é um tema discutido em cada 10 de 10 empresas, né? Na verdade, assim, o follow-up, o maior problema ali do follow é porque ele não é visto como etapa do processo, né? Ele é visto como uma cobrança, na verdade. Então, o vendedor não entende que o follow-up é uma ferramenta estratégica dele e o gestor não tem aquele processo documentado, né? Porque, na verdade, o follow-up nada mais é que parte do processo de vendas. Então, hoje eu julgo dizer assim que o follow-up é uma das ferramentas de fechamento melhor que existe. Inclusive, tem uma estatística, né, que o mercado B2B, ele depende de 8 a 12 follow-ups para um fechamento e cerca de 78% dos vendedores não fazem follow-up. Só para você ter uma ideia. Então, ou seja, grande parte não faz follow-up e 80% dos negócios fecham de 8 a 12 follows. Ou seja, eu tenho aí uma margem grande de vendedores que acha que precisa de um esforço para vender. E, na verdade, o follow-up ele vai trazer essa ferramenta, ele vai ajudar o processo como um todo, só que ele não é visto como processo, ele é visto como cobrança. O gestor olha para o funil está vazio. O funil não está movimentando, o cliente está parado. Qual que é a percepção dele? Pô, esse vendedor não está falando com o cliente, ele não está trabalhando. Cadê o follow-up? Faz o follow-up. E aí o vendedor pega, caramba, não vou falar de novo com esse cara, ele vai me mandar para aquele lugar. É aquela questão, né? Então, por isso que gera essa discussão. Mas nada mais o follow-up é um processo. É uma etapa do processo estratégica, tanto para o gestor quanto para o vendedor, né? Pô, e é legal você ter mencionado um dos pontos aqui no final, porque realmente um dos principais receios e desculpas ou justificativas, né, que os vendedores usam quando são questionados, né, porque não estão fazendo follow-up é por falta de tempo. Você acredita que de fato exista um fundo de verdade nisso? Existe o fundo de verdade, existe. E assim, eu até dei risada aqui porque assim, eu escuto muito isso. Não tenho tempo de fazer follow-up, não dá para fazer follow-up, não tem como. O que acontece, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia no processo de vendas com o setor financeiro. Você pega o setor financeiro, ele é bem estruturado, é muito claro para a pessoa ali o que é contas a pagar, o que é contas a receber, o que é fluxo de caixa, uma contabilidade, morte pedacinho aí do financeiro, consultoria financeira. As etapas são muito claras. Só que vendas, as pessoas olham para o setor de vendas como um todo, eles não enxergam as etapas. E aí trabalha na generalização. Aí o vendedor ele faz tudo, ele tem ali a inteligência comercial, ele tem a prospecção, tem a qualificação, ele tem a reunião, a negociação e o fechamento. Aí a empresa pega um vendedor
e dá todas as etapas pro vendedor e cobra ele de funil. Não, mas o funil tá vazio, eu preciso de lead, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí o vendedor fica naquela correria de cada etapa. E, querendo ou não, cada vendedor tem um perfil. Tem uns que é mais hunter, mais caçador, tem gente que gosta mais daquela parte de negociação, do orçamento, tem gente que vai ficar no fechamento ali mesmo. E aí ele tende a focar numa parte maior, até para entregar aquilo que o gestor está cobrando, porque ele quer trabalhar, né? E aí falta tempo mesmo, porque a preocupação dele está na prospecção, em trazer lead, porque na cabeça dele, quanto mais lead ele traz, mais ele vai vender. Só que, na verdade, ele tem um excesso de esforço para conseguir fechar. Porque se ele trabalhasse mais as oportunidades estrategicamente dentro do pipeline dele, ele tinha uma conversão muito maior. Isso a gente, há 10 anos, né, que a gente trabalha com Smart Sale, eu tenho estatísticas assim de até 37% mais de conversão ali na etapa do funil com um follow-up estruturado, né? Então, esse é o ponto do eu não tenho tempo. É que ele está focado em trazer lead, ele está focado em diversas etapas e aí falta tempo para follow-up, porque isso não faz parte do processo dele. Não está claro em que etapa ele faz isso, não está claro a cadência desse follow-up. E aí vai faltar tempo mesmo. Igual academia, né? Você tem tempo para ir? É prioridade. A prioridade dele é tentar fazer alguma etapa e não o follow-up em si, né? Pô, e você acredita que essa falta, né, e eu concordo muito contigo, às vezes falta clarência e definir as cadências realmente, né, desses contatos e follow-ups. Você acredita que esse ou outros motivos podem ser grandes problemas que os gestores estão ignorando? Ah, sim, sim. É porque é que nem eu comentei, né? O follow-up ele não é visto como parte do processo. Ele faz parte, ele tem que estar documentado no playbook de vendas ali, né? E aí eu tô falando coisas aqui que o pessoal fala assim, Sheila, mas isso aí é, sei lá, é grande empresa que tem isso aí. Não, isso é uma realidade hoje, né? A empresa ela tem que ter ali um playbook de vendas, ela tem que ter a regra ali do processo dela. Isso precisa estar claro, porque é isso que vai diferir uma empresa que bate meta e uma que não bate. Uma tem teto de vidro e a outra não tem. É porque o setor comercial dela é mais estruturado, é profissional. No fundo, quando eu chego em empresa, o cara fala, por que você perde venda? É por preço. Eu já sei que não tá claro o processo ali. De fato, ele pode perder por preço e tá tudo bem, mas tem etapas do processo que você filtra. O cara que tem fit, o cara que tem um perfil legal, e aí isso vai ajudar no follow-up. Até porque o follow ele não é feito para todo mundo. Porque se você tem claro o seu cliente ideal, o cliente que tem fit, tem cliente que você não precisa fazer follow-up, você simplesmente manda para nutrição. Não precisa fazer follow, você já percebe que não é o momento, não adianta você ficar em cima. O follow-up é uma tarefa de sistema, você pode colocar muito bem o follow-up em cima de um CRM para fazer ou uma automação desse processo, ou pelo menos a tarefa desse processo. E tem a questão que o follow-up ele nasce na reunião. Então, se o processo está bem feito, a reunião estratégica está desenhada com as etapas que aquele vendedor precisa vencer em cada reunião, a última etapa de uma reunião ali é o quê? É o acordo de retorno. Por quê? Eu até brinco, né, nas empresas que eu passo, assim, se você saiu de um contato com o cliente, de uma reunião, de uma ligação, sem um acordo final, foi bate-papo de boteco, pede cerveja, pede batata frita, foi bate-papo de boteco. Uma reunião comercial, ela termina com acordo. Quando que eu posso te retornar? Quando você acha que me dá um retorno? Qual que é o nível de urgência dessa tomada de decisão? Ele nasce na reunião, e aí você tem uma cadência ali dentro do processo. E isso é muito ignorado, né? Por isso que, de fato, ele não acontece, e quando acontece, acontece por cobrança, e não por estratégia, né? Você vê também que pode ter algum problema, às vezes cultural, porque a gente vê em alguns casos, né, vendedores que ficam com receio de fazer follow-up. Eu acho que muito linkado ao que a gente comentou no início, de dar a sensação para o cliente de estar cobrando ele, sendo invasivo, chato. Você vê esse tipo de problema também cultural em algumas operações, do vendedor ter esse medo, porque Total. em vendas pode acontecer, né? E tá tudo bem. Total, porque assim, na verdade, vendas, gente, é psicologia, né? Vendas, você tem que entender o comportamento do outro. Então, o vendedor tem que estar atento, lendo o comportamento, ele tem que entender sobre o ser humano, né, para conseguir mapear ali os traços e tudo mais. E aí, o que eu pego no que falou da psicologia muito aqui, né? A hora que chega o follow-up, qual que é o medo do vendedor? O medo da rejeição. Porque se ele fizer um follow e ele receber um não, e a frustração que ele vai ter que lidar? Tem gente que não sabe lidar com frustração e tá tudo bem, mas ele não vai conseguir avançar nessa etapa. Então, talvez ele não seja um vendedor ideal para aquela etapa. Talvez ele seja um excelente SDR, qualificador, inteligência comercial, mas naquela etapa ele vai ter dificuldade porque ele tem esse bloqueio. Ou ele vai fazer uma terapia, vai tratar, porque de fato acontece, eu estou falando real. Tem ferramentas que a gente consegue ajustar esse processo, né? E ele tem ali, de fato, o medo da rejeição. E existe a crença. Ah, não, a síndrome do vira-lata que é comum no Brasil aqui, né? Ah, mas aí eu vou chamar o cliente se ele achar ruim. Cara,
Primeira coisa, vendas é uma troca, é interesse mútuo, é uma parceria. Então, assim, se ele falou comigo, se ele tomou meu tempo de reunião, é porque ele tem interesse. O mínimo que ele pode fazer é me dar um retorno. Eu acho que isso é respeito. Só que aí tem que ser a figura do vendedor, tem que se posicionar, né? Ele tem que saber falar ali, e essa cultura tem que ser quebrada. E tem porém também, viu, Paulo? Vendedor também acha que follow-up é só assim, ô Paulo, você viu meu orçamento? Ô Paulo, vamos fechar? Isso Ó, não é só follow-up, sabe? Follow-up também tem que ser estratégico. Você pode fazer um follow-up de avanço para entender o nível de avanço que você está na proposta. Um exemplo. Cara, eu tava vendo aqui nossa proposta e eu fiquei com uma questão aqui na cabeça que talvez possa estar gerando custo. A gente consegue falar 10 minutinhos para reaver o escopo? Eu levo o cara para uma reunião, para uma ligação, para entender como é que está avançado isso lá dentro e tá tudo bem. Você pode chamar o cara para uma prova social. Então, eu estava conversando com uma empresa que, no mesmo segmento, ou que tem um processo, uma dor muito parecida, eu queria te falar como que a gente solucionou. Você tem 10 minutinhos? Por quê? Já joga um gatilho de autoridade, quebra uma objeção de insegurança. Então, é um tipo de follow-up. Aí sim você vai ter o follow-up de decisão. Qual que é a sua tomada de decisão? Você acha que essa semana a gente avança? Como que tá o time disso? Aí sim você vai fazer decisão. São tipos de follow-up. E eu uso muito follow-up com marketing aqui, porque eu percebo que ele quer, mas talvez não é o time. O que eu faço? Ferramentas de marketing. Então eu vou lá, cara, vê um vídeo aqui que a gente produziu, dá uma olhadinha nesse conteúdo aqui. Faz sentido exato para a sua operação. Inclusive, eu tenho contas que são estratégicas para a gente aqui, que são contas grandes, que eu produzo vídeo para eles, para fazer follow. E aí a gente vai para o marketing, faz um vídeo assim rápido. Eu cheguei a fazer um vídeo com o nome do cliente escrito na folha, assim, no caderno, escrito aqui, gravei. Sim, é com você mesmo que eu tô falando. Eu queria chamar a atenção dele. Criativo. E aí são formas de você fazer um follow-up, de você se voltar à relação ali, interagir, para manter o contato. E aí eu tava falando sobre dor, eu não tava nem falando para ele, aí vamos fechar. Eu fiz um vídeo, assim, é de você mesmo que eu tô falando, deixa eu te mostrar esse case aqui. Fui na ferramenta, mostrei, e mandei para ele. E ele falou, caramba, você conseguiu me incomodar aqui, você alugou um triplex na minha cabeça agora. Eu falei, que ótimo, que foi a intenção, né? Então, esse é um tipo de follow-up que funciona, e sair daquela tecla do só, e aí, vamos fechar, e aí, vamos fazer, não, tá fechando o mês, vamos, tô com desconto. Não, não é isso. Isso é ser chato, de fato. Você vai perder a venda, né? Ou vai cair naquele limbo, ou naquele ator de também ser só olhado por preço. Você está oferecendo a solução, se não é mais barato, mas a partir do momento que você se coloca nesse posicionamento, você vai cair de fato ali, por ser só mais uma proposta no meio de outras 3 ou 4, né? Exato. Então, isso é bem legal. Você vê como o gestor pode até apoiar, né, a direcionar o time a ter esses follow-ups mais estratégicos, porque os pontos que a gente vê muito, e eu também já passei por isso aqui dentro da operação, às vezes é o canal de comunicação. O pessoal hoje é muito setado ali no WhatsApp, né, e mensagens frias como essa, e aí, analisou a proposta? Então, como que você vê o papel do gestor, de fato, em até direcionar o time a ter mais assertividade e eficiência nesse follow-up? Você precisa entender ali, primeiro, o perfil de cliente que está no seu pipeline, né? E entender ali, ter uma cadência de follow-up e ter já os roteiros de follow-ups pré-definidos de acordo com o perfil. Porque é diferente você fazer um follow com um CEO de uma multinacional, você fazer um follow ali com um diretor de uma pequena empresa, você fazer um follow com o setor de compras. Então, são perfis diferentes, né? E aí, o gestor precisa olhar para esse pipeline e entender, né, quais são as dificuldades e desenhar estratégias de conversão. Aí, claro, você tem um playbook raiz, aí você tem ali a base, mas você precisa olhar para o pipeline. O que tem aqui? O que está faltando para a gente fechar? Putz, já fiz follow, já fiz isso, não vai. Vamos dar uma olhada no histórico? Vamos olhar os canais? É que nem você falou, o pessoal fica muito preso no WhatsApp. O pessoal fala muito para mim, cliente é no WhatsApp. Será que é só o WhatsApp? Será que você não consegue levar esse cara para um outro canal? De repente, até às vezes uma coisa simples, trazer ele para uma reunião e levar ele para um LinkedIn, enfim. Você tem N canais de conversão, né? Sair um pouquinho da bolha, sair um pouquinho do senso comum, querendo ou não, a gente acaba ficando viciado, né? Isso aqui é isso aqui, né? O próprio gestor, ele fala com o vendedor, né? Isso aqui é isso aqui, né? Ele não vai fazer, né? E aí o vendedor já pega o viés do gestor falando, é isso mesmo, certeza, você falou, é isso mesmo, você matou a pau. E aí o gestor já vem com viés e o vendedor só compra a ideia, e aí você não consegue avançar. Por isso a importância do processo claro e do playbook, porque ele que vai ser a jornada. Então, quando o vendedor chega aqui e fala, Sheila, tal situação assim, acessada, você já olhou o playbook? Não. Então, olha lá, se não tiver, você me avisa. Porque aí a gente tem que prever que está entrando coisas fora do escopo. Beleza, vamos redesenhar, o playbook é uma coisa viva, né? Não é estático, né? A gente vai otimizando ele.
Show. E você já viu algum caso real que, de fato, essa estruturação, de fato, né, desse processo de follow-up, de fato, ajudou ali a levar para resultados melhores, aumento de conversão, aumento, de fato, de Total. vendas? Ó, dentro do nossa assessoria, a gente implanta esse processo, a gente profissionaliza o setor de vendas, né? Traz todas essas etapas, documenta. E eu tenho um case recente aqui, a gente implementou isso entre julho a dezembro ali, foram 6 meses que a gente redesenhou todo o processo, trouxe essa questão do follow-up, ajustou a equipe, a gente conseguiu aumentar 35% o nível de conversão. Eles estavam com em torno de 7 a 8%, e a gente chegou ali a quase 38% no final. E aí isso representou um aumento de faturamento gigantesco assim, para a empresa. E aí eu estou falando de um processo completamente técnico, de vendas ultra, assim, técnicas e consultivas, sabe? E a gente conseguiu melhorar muito a conversão. E aí eu vou falar para você, Paulo, a mesma coisa, ó, não tenho tempo, é o que a gente escutava quando começou a falar, não dá, é surreal eu fazer isso, eu não consigo. E aí o que a gente desenhou? Automatizou até tal etapa, e determinados leads ali, eles iam para a questão humana mesmo, mas a gente conseguiu automatizar uma parte do processo. Isso funcionou muito, assim, foi surreal o case ali, e sem mexer muito na equipe. Na verdade, a gente colocou cada um no seu ponto ali, estruturou o processo e trouxe o playbook como roteiro, como automatização. Depois de uns 4 meses tudo desenhado, só começou a rampa a subir, assim, coisa linda de resultado. Boa. E aí eu acho uma última pergunta para a gente finalizar. Acho que é um assunto que está muito em evidência, que é IA. Você acredita que IA pode, de fato, até auxiliar e dar essa assertividade, produtividade, fazer os contatos em canais certos e tirar um pouco, desse peso, dessa responsabilidade do vendedor? Acho assim, eu sou muito adepta a IA, tá? Eu adoro a IA, e eu acho que ela veio para ficar, e a empresa que não usar está perdendo tempo. Porém, aí, o que a gente precisa ter em mente é que a inteligência artificial ela é só copiloto. Ela não é o piloto da nave. Então, ela está lá para te auxiliar. Então, por exemplo, essa questão de prospecção pela inteligência artificial, até certo ponto. Por quê? Vou dar um exemplo, se você se colocar recebendo uma mensagem automática no celular, você vai responder? Não. Então tem que ter um contexto por trás. Você não vai ficar se respondendo qualquer mensagem, né? Na verdade, você desconfia, gera até talvez uma conotação ruim. O que eu acho que é muito válido, por exemplo, a gente tem clientes aqui que tem muita demanda de lead. Pô, você coloca uma IA para fazer parte da qualificação ali até certo ponto, maravilha, coisa linda. Você pega uma inteligência artificial, por exemplo, a gente trabalha muito com empresas que têm venda recorrente, a gente tem uma IA que avalia ali o ciclo de compra, o cliente que está fora, ele entra em contato com esse cara e já tira pedido desse cara. Legal, eu estou automatizando o que é previsível. Agora, tudo aquilo que é estratégico tem que estar na mão do vendedor, tem que estar na mão da pessoa que sabe o que está falando. No meus treinamentos eu sempre falo, automatize tudo aquilo que é previsível. Se você tem um processo bem desenhado e é previsível, show. Agora tem gente que pede pra gente automatizar o que não existe. Fala, cara, como é que eu vou colocar? Só vai automatizar seu erro. Só vai chegar mais rápido o BO para você. Né? Então, esse ponto. Automatiza o que é previsível e humaniza o que é estratégico. Eu acho que esse é o ponto. E eu sou super adepto. A gente usa muito inteligência artificial aqui. Com cuidado, copiloto. Não é o cara principal. Ele tá ali te ajudando ganhando tempo. Tem que saber usar e dosar, né? A idade é essa. Tudo, né? E acreditar que IA vai resolver tudo como você falou, só vai antecipar o seu erro. Exato, exato. Exato, é muito louco, mas tem que ser usado, tem que ser utilizado de forma inteligente e no momento certo, né? Tem uma questão que a gente faz aqui que é até analisar a maturidade da empresa, porque tem empresas que estão na etapa da infância ali no processo comercial, não adianta você trazer um BI, trazer ali, é mais ou menos assim, eu tô dando um condomínio pro cara que precisa de um apartamento, entender o momento certo de implementar, sabe? Tudo tem sua hora, e aí a hora certa você pluga e você ganha velocidade. Boa, Sheila, animal, acho que um assunto aí que está sempre em discussão, sempre polêmico, vendedores de um lado, gestores de outro, mas que de fato follow-ups são extremamente necessários, então acho que foi um tema aí enriquecedor, com alguns insights aí bem legais, e até para tirar esse receio aí que quem está na ponta da lança, quem está ali no dia a dia tem de fazer esses follow-ups que tem que ser feitos de forma estratégica, eficiente, até criativas, né, como alguns exemplos que você deu. Então quero agradecer a sua participação, quero deixar palavrinha de despedida para a galera, contatos, como te encontrar. Gratidão a vocês aí pelo convite, super parceiro pessoal da Plumes. Quem quiser me encontrar, tem bastante conteúdo, tanto no Instagram, @SheilaMaz, __, tem também o YouTube, canal W5BI, a gente gera alguns conteúdos lá, e tem o meu LinkedIn, que tá como Sheila Mas também,
E eu tô lançando em breve aí meu livro da metodologia do Smart Sale, então também vai comprar em breve o livro para compra e a gente vai fazer a imersão para levar esse conteúdo para a galera também, né? Boa, Sheila Animal. Pessoal, quero agradecer a audiência de todos, tá? Meus contatos também vão ficar disponíveis aí, tanto e-mail, LinkedIn, quem quiser bater um papo, conhecer um pouquinho melhor, pode me chamar. Reforço o convite, tá? Que a gente fez no início ali, que a gente vai ter uma imersão online B2B, que a Sheila vai estar ministrando, sendo a principal palestrante aqui junto com a gente. Também deixo o convite aí para todo mundo assinar o feed do nosso podcast. Show? A gente vai ficando por aqui e até o próximo Papo B2B, galera. Valeu!